Olá, irmãos, graça e paz seja convosco. O resumo da lição dessa semana não poderia deixar de fazê-lo, eu até pensei em não fazer, mas como graças a Deus tem tido visualizações, as pessoas têm assistido os vídeos da sexta-feira, eu não poderia deixar de fazê-lo, principalmente quando se menciona especificamente sobre o assunto que é a nossa realidade. Nessa semana, irmãos, nós estudamos sobre a cosmovisão bíblica, né, de vários assuntos. E falamos sobre o corpo como templo do Espírito, o modelo, Cristo como nosso modelo. Estudamos também sobre a mente de Cristo, como ter a mente de Cristo. Quarta-feira, a orientação do Espírito. E o de ontem, pronto para o seu aparecimento. Hoje, eu queria fazer um fechamento de tudo isso que a gente leu nessa semana, estudamos nessa semana, para falar sobre santificação. Irmão, santificação é algo que é real em nossa vida. O conselho de Paulo aos Hebreus é seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Hebreus 12, verso 14. Deixa eu só confirmar aqui se realmente o texto o verso se encontra nesse capítulo, tá? Hebreus, capítulo 12 e o verso não, é 14, 12 verso 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e procurem ter uma vida santa, sem a qual ninguém verá o Senhor. Isso aqui é o apelo de Paulo aos Hebreus. De forma específica, irmãos, essa tradução NVT traz essa ênfase, ele enfatiza, seguir ou faça, é o imperativo. Mais adiante, aos Tessalonicenses, Paulo começa a falar a seguinte expressão. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, e o verso de 1 ao verso 3. Acompanhe comigo a leitura. Finalmente, irmãos, pedimos e incentivamos em nome do Senhor Jesus que vivam para agradar a Deus, conforme lhes é instruído, conforme somos instruídos. Vocês já vivem deste modo e os incentivamos a fazê-lo ainda mais, pois se lembrem das instruções que lhes demos pela autoridade do Senhor Jesus. Verso 3. A vontade de Deus é que vocês vivam em santidade. Por isso, mantenham-se afastados de todo pecado sexual. Cada um deve aprender a controlar o próprio corpo e assim viver em santidade e honra, não em paixões sensuais, como gentios que não conhecem a Deus. Irmãos, isso aqui é muito forte. Quando ele fala assim, não como gentios, não só fala como pessoas que não são, mas como aqueles que, na verdade, não conhecem a Deus. Lembre-se que Jesus vai dizer assim, apartai-vos que eu não vos conheço, porque o conhecimento envolve um relacionamento. E lembra que Cristo disse, né? A vida eterna é esta, que te conheçam a ti. João capítulo 17, o verso 3. Então, se o nosso conhecimento, se o nosso relacionamento consiste em conhecimento progressivo, se eu deixo de viver de acordo com a santidade que aqui Paulo menciona, eu deixo de conhecê-lo. Automaticamente eu vou deixar de ter aquela relação. Conhecimento, relacionamento andam juntos. Nós nos relacionamos com Deus, por isso o conhecemos. Se nós não conhecemos, é evidente que nós não nos relacionamos. Por isso que Paulo enfatiza que abstenha de tudo aquilo que torna-se imoral sexualmente. Aqui ele fala das paixões carnais, aqui ele fala manter-se afastado. E o que me chama a atenção é quando ele enfatiza, né? O desejo de Deus é a vossa santificação. E aqui, irmãos, o autor da lição cita um texto mencionado em um periódico, né, de Ellen White, uma revista chamada Sign of the Times. Viva a vida de fé a cada dia. Não se torne ansioso e preocupado acerca do tempo de angústia, tendo assim um tempo de angústia antecipado. O amanhã não lhe pertence. Hoje você deve manter a vitória sobre o eu. Hoje você deve viver uma vida de oração. E eu não poderia deixar de ler esse livro. E se você tiver livro em casa, irmãos, leia esse aqui, tá? Visões do Céu. Temos esse livro e tem uma campanha, né? No ano de... Deixa eu ver se eu me lembro aqui. Rapaz, eu não separei aqui essa data, mas isso foi no período de... Foi uma campanha que teve na igreja e foi 2016, tá? É o mesmo conteúdo, tá? Isso aqui. Ambos foram doados. Esse pela igreja, esse pela minha irmã Nessi. A minha irmã dali do Nopop, que é uma cliente minha maravilhosa, que inclusive me deu também a meditação e receber esse poder, que ela está até aqui em cima.
Então, assim, eu agradeço a Deus e a ela por ter. Aí você passa assim, poxa, Abel, tu tem dois, né? Quando eu for pregar na igreja, eu vou sortear esse outro livro aqui. Como eu fiz a semana passada. Na verdade, eu dei, né, um grande conflito a uma igreja que eu fui lá em Serinhaém. Olha só, aqui o texto diz assim, o livro diz assim: o Senhor há de vir logo e precisamos estar preparados para encontrá-lo em paz. Estejamos resolvidos a fazer tudo quanto está ao nosso alcance para comunicar luz aos que nos cercam. Não devemos estar tristes, mas animados e ter sempre perante nós o Senhor Jesus. Devemos estar prontos aguardando o seu aparecimento. Oh, quão glorioso será recebê-lo e receber e vê-lo com as boas-vindas como os remidos do Senhor. Por muito tempo temos esperado, mas nossa esperança não deve diminuir. Se tão somente pudermos ver o Rei em sua formosura, seremos para sempre benditos. Página 165. Falando sobre a glória futura, irmãos, a gente para e pensa o seguinte: se a nossa santificação é uma prerrogativa para a salvação, lembrando que a santificação é um processo que o Espírito Santo concede a cada um de nós, se nós temos o Espírito Santo, se nós o alimentamos em nosso coração, nós crescemos na graça, no conhecimento, em tudo aquilo que vai ser louvável aos olhos de Deus. Então aqui eu apelo a você, viva a sua santificação, abstenha-se de tudo aquilo que compromete a sua salvação, evite ler, ver e ouvir tudo aquilo que lhe faça lembrar da vida velha. Paulo aconselha, abstende-vos de toda aparência do mal, e aqui ele enfatiza, a vontade de Deus é a vossa santificação. Eu não poderia terminar esse vídeo falando sobre um texto, que inclusive vai ser o meu texto do sermão de amanhã. Já estou aqui dando um spoiler, que com certeza a igreja de que faço parte vai assistir esse vídeo, e então vai já ter uma noção do que eu vou falar. Capítulo 4 de 1 Timóteo, e o verso 16 diz assim: fique atento ao seu modo de viver e aos seus ensinamentos. Permaneça fiel ao que é certo, e assim salvará a si mesmo e aqueles que o ouvem. Em outras versões diz assim: tende cuidado de ti mesmo e da doutrina, para que dessa forma você seja perseverante naquilo que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Que Deus muito te abençoe, e eu aconselho a você, tenha cuidado de você mesmo. Mostre que você se ama, mostre que você se preocupa com a sua salvação e não comungue com o pecado. Não aceite aquele que vai causar um obstáculo entre você e Deus, pois a sua vida ela deve ser de progressão diante de Cristo, para que quando Ele voltar, nós possamos estar com Ele para sempre nas mansões celestiais. Oremos ao Senhor. Querido Pai Celestial, obrigado porque o Teu desejo para conosco não só é o desejo do Teu coração, a nossa santificação, mas o Senhor nos dá meios para sermos santos. O Senhor enviou o Teu Espírito Santo como um dom, uma dádiva, para que através dele possamos desenvolver um caráter simétrico, um caráter que, na verdade, molda o nosso ser e nos dá a bênção de sermos boas testemunhas aqui nessa terra. Assim como nós lemos, Pai, que nós temos cuidado de nós mesmos, para que ao nos salvar, possamos salvar a outros também. Dá-nos a Tua bênção, o Teu perdão, permanece conosco e auxilia-nos, ó Pai, em nossas fraquezas, nos dando a bênção da Tua presença. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Deus muito te abençoe, curta nossos vídeos, se inscreva em nosso canal e que esse assunto nos faça refletir sobre a nossa vida hoje e nos dê cada dia mais desejo de estarmos mais próximos do Senhor. Até o nosso próximo estudo. Até logo.